Você está pronto para descobrir a vida e o legado de um dos revolucionários mais icônicos da história? Hoje, em Histórias UOL, iremos mergulhar na extraordinária jornada de Che Guevara, um homem cujo nome se tornou sinônimo de rebelião, sacrifício e luta por justiça. Desde seus primeiros dias como estudante de medicina até seu papel crucial na Revolução Cubana e sua influência duradoura em movimentos globais, vamos explorar o homem por trás do mito. Ao assistir a este vídeo, você obterá uma compreensão profunda das motivações de Che Guevara, suas estratégias e o impacto de suas ações no cenário mundial. Você tem curiosidade sobre o que leva uma pessoa a deixar tudo para trás e lutar por uma causa maior que ela mesma? Você se pergunta como ideias revolucionárias podem transformar sociedades e inspirar gerações? Este vídeo não apenas responderá a essas perguntas, mas também oferecerá insights que podem inspirar você a pensar de forma diferente sobre sua própria vida e os desafios que enfrenta. Fique por aqui para descobrir histórias não contadas e fatos surpreendentes sobre a vida de Che Guevara. Seja você um entusiasta de história, um estudante de movimentos sociais ou alguém buscando motivação para perseguir suas paixões, este vídeo é para você. Nas planícies varridas pelo vento de Rosário, na Argentina, no dia 14 de junho de 1928, uma criança chamada Ernesto Guevara de La Serna entrou no mundo em circunstâncias que desafiavam o comum. Segundo o biógrafo John Lee Anderson, sua mãe confiou a um amigo astrólogo que Che Guevara nasceu no dia 14 de maio de 1928. O engano foi feito para evitar o escândalo de já estar grávida de 3 meses antes de seu casamento. Ernesto, que mais tarde, após deixar a Argentina, ficou conhecido carinhosamente como Che, era filho de Ernesto Guevara Lynch, um homem de habilidades na construção e construção naval, e de Célia de La Serna, uma mulher de convicção formidável e defensora fervorosa da justiça social. Uma informação interessante sobre as raízes irlandesas de Che da família Lynch. Seu ancestral fugiu da Irlanda para a Espanha e depois para o que viria a ser a Argentina, após perder a luta com as forças de Cromwell em 1700. O espectro da doença assombrou os primeiros anos de Che. Acometido por asma e episódios de pneumonia, ele travava uma batalha diária contra suas fragilidades, mas seu espírito permanecia indomável. Sob a influência dominante de sua mãe, Che Guevara não apenas aprendeu os básicos da alfabetização, mas também foi imerso em uma filosofia que defendia os desfavorecidos e questionava o status quo. Crescendo como o mais velho de 5 irmãos em uma casa que zumbia com ecos de debates políticos e discursos filosóficos, onde veteranos da Guerra Civil Espanhola eram tanto convidados quanto influenciadores, os domínios intelectual e físico de Che Guevara foram igualmente aprimorados. Seu espírito competitivo encontrava saída nos esportes, onde, apesar de sua condição asmática, ele se destacava em atletismo, natação e, notavelmente, no rugby. Em campo, seu jogo era marcado por uma tenacidade feroz que espelhava sua abordagem aos desafios da vida. Fora do campo, a sede de conhecimento de Che Guevara era insaciável. Com apenas 10 anos, ele já se estabelecera como um enxadrista formidável e um leitor voraz. A biblioteca da família Guevara era um tesouro de obras de pensadores como Karl Marx, Freud e Friedrich Engels, junto com uma rica coleção de poesia, era um crisol para a formação do quadro ideológico de Che Guevara. No início da adolescência, ele mantinha um diário pessoal, uma tela onde as filosofias de grandes mentes não apenas eram registradas, mas também criticamente engajadas, enquanto ele esculpia sua própria visão de mundo. Na escola, a persona de Che Guevara era um amalgama de confiança, determinação e uma maturidade que parecia além de seus anos. Che Guevara era dinâmico, inquieto e ortodoxo. Sua precocidade intelectual o encontrava na companhia de estudantes universitários, com quem se mantinha firme em debates políticos e filosóficos, muitas vezes superando-os em perspicácia. Sua consciência política, ainda não refinada, mas ardente, foi pontuada por momentos de pragmatismo juvenil. Uma vez, quando seus amigos mais velhos da universidade propuseram participar de um comício político, a resposta de Che Guevara foi tingida com um desprezo pragmático pela resistência passiva. Sair às ruas para que a polícia possa nos bater com seus cacetetes? De jeito nenhum, só vou demonstrar se você me der uma arma. Aos 15 anos, os ideais de Che Guevara eram uma mistura crua de fervor pela igualdade universal e desprezo pelo materialismo. Embora inicialmente os esportes ofuscassem seus engajamentos políticos, cada momento ofegante no campo de rugby era um testemunho de sua vontade indomável, uma vontade que se traduzia perfeitamente em seus empreendimentos acadêmicos. Após se formar no ensino médio,
Che Guevara embarcou em um curso de medicina, completando o rigoroso programa de 6 anos em meros 3 anos, apesar das limitações físicas impostas por sua asma. Nós recomendamos a você a ter uma visão panorâmica de um dos períodos mais importantes da história. Assim acompanhará nossos vídeos com ainda mais conhecimento e terão inúmeros insights para aplicar em sua vida. Preparamos um e-book incrível que vai te proporcionar isso, passando pelos fatores socioeconômicos que precederam a Segunda Guerra Mundial até o seu ponto final. Aliás, será que existiu mesmo esse ponto final? Clique no link nos comentários e embarque em uma viagem no tempo. Sua tia lembra das noites preenchidas com os sons de sua respiração trabalhosa, enquanto ele estudava deitado no chão, nunca se queixando, pois para ele, cada desafio era apenas um obstáculo à espera de conquista. No clima político efervescente da Argentina em 1948, Guevara, então um estudante de medicina de 20 anos na Universidade de Buenos Aires, conscientemente se manteve distante da crescente resistência contra o regime de Perón. Sua atenção permanecia inabalável em seus estudos acadêmicos, mas o jovem Guevara encontrava consolo em sua motocicleta Norton de 500 cilindradas, carinhosamente apelidada de La Ponderosa, que significa a Poderosa. Ironicamente, a primeira grande aventura de Guevara não começou nesta motocicleta, mas sim em uma bicicleta modesta, equipada com um motor instalado por ele. No ano de 1950, impulsionado por uma mistura de entusiasmo juvenil e uma curiosidade emergente sobre seu país, Guevara embarcou em uma expedição solo, atravessando a extensão norte das províncias rurais da Argentina, pedalando impressionantes 4.500 quilômetros. Um ano após essa jornada inicial, Guevara formou dupla com um colega da universidade, Alberto Granado, para uma jornada ainda mais ambiciosa que marcaria indelevelmente sua transformação. A dupla navegou pelos terrenos acidentados da América do Sul em sua moto, percorrendo mais de 8.000 quilômetros. Eles se sustentavam pegando trabalhos esporádicos como operários. Seu caminho tomou um rumo profundo quando eles se voluntariaram em uma colônia de leprosos. Entre esse enclave dos esquecidos, Guevara foi tocado pela sólida sensação de solidariedade e lealdade demonstrada por indivíduos que possuíam praticamente nada de valor material. As cenas de pobreza absoluta e negligência social que testemunhou em cada virada impactaram-no profundamente, cristalizando seu desprezo pelos mecanismos capitalistas que responsabilizava. Ao longo dessa jornada transformadora, Guevara documentou meticulosamente seus encontros e reflexões em um diário. Esses escritos, ricos em percepções cruas e ideologias em evolução, foram mais tarde compilados e publicados no ano de 1990 como Diários de Motocicleta, que mais tarde se tornou um best-seller do New York Times e foi adaptado para um filme, premiado em 2014 com o mesmo nome. Essa viagem não foi apenas uma simples aventura, mas um capítulo crucial que remodelou a visão de mundo de Guevara. Em 1960, refletindo sobre suas viagens, ele escreveu uma realização pungente. Devido às condições em que viajei, entrei em contato próximo com a pobreza, a fome e a doença. Descobri que era incapaz de curar crianças doentes por falta de recursos e vi a degradação da subnutrição e repressão constante. Desta forma, comecei a perceber que havia algo tão importante quanto ser um famoso pesquisador ou fazer uma grande contribuição para a ciência médica, e isso era ajudar as pessoas. Essas experiências não só solidificaram suas ideologias revolucionárias, mas também provaram a ele sua própria resiliência e capacidade de suportar adversidades com recursos mínimos. Essas qualidades mais tarde se tornaram instrumentais em sua emergência como um líder guerrilheiro formidável. Ao retornar de suas viagens, Guevara mergulhou de volta aos estudos com vigor renovado, formando-se médico no ano de 1953. No entanto, apenas 2 meses após a graduação, o puxão de suas convicções políticas provou ser irresistível, levando-o a abandonar sua carreira médica pelo tumultuado cenário da política revolucionária. Acompanhado por outros amigos, Carlos Ferrer partiu para a Bolívia, uma nação recentemente fortalecida por seu primeiro governo reformista. No meio da agitação política, o país debatia a questão polêmica da nacionalização de suas minas de estanho. Uma revolução emergente sussurrava pelas ruas. Ainda assim, Carlos e Guevara mantinham-se distantes, desiludidos pelo fervor revolucionário que parecia apenas arranhar a superfície de injustiças mais profundas. Não desanimados por seu desencanto na Bolívia, a dupla aventurou-se no Peru. Lá, eles encontraram um muro de silêncio entre a população indígena, suas expressões seladas, inflexíveis. No meio desses desafios, oficiais da fronteira peruana os acharam suspeitos, convencidos de que a dupla estava incitando uma agitação agrária. Imperturbáveis, Carlos e Guevara seguiram para a Guatemala, onde a revolução havia acabado de imprimir sua marca.
Embora ainda não convencido pelas ideologias marxistas, Guevara sentia um profundo dever de ajudar os oprimidos, buscando um meio tangível de efetuar mudanças. Na Guatemala, o presidente Jacobo Arbenz, apoiado por um grupo de jovens oficiais militares e intelectuais, havia iniciado a redistribuição de terras anteriormente pertencentes à American United Fruit Company, para camponeses sem terras. Essa política radical fomentava temores de uma contra-revolução apoiada pelos Estados Unidos. Desejando contribuir, Guevara ansiava por servir como médico nas selvas de Bataã, mas foi impedido pela exigência de filiação ao Partido Trabalhista Guatemalteco, sinônimo do Partido Comunista local. Guevara se manteve firme, declarando sua identidade como revolucionário, transcendendo rótulos políticos convencionais. O regime de Arbenz, no entanto, teve vida curta, desmoronando sob o peso da intervenção americana. O governo dos Estados Unidos, que desde 1953 foi encarregado pelo presidente Eisenhower de remover Arbenz do poder, no multifacetado código de operação da CIA, saturou a Guatemala com propagandas de oposição através do rádio, panfletos e iniciaram ataques usando aviões não identificados. Os Estados Unidos também patrocinaram uma força de centenas de refugiados e mercenários guatemaltecos que foram chefiados por Carlos Castilho para ajudar a derrubar o governo de Arbenz. Resoluto, Che Guevara aprofundou seu compromisso com causas revolucionárias. Apesar de seus esforços, mobilizar o povo guatemalteco provou ser elusivo, e à medida que o governo de Arbenz desmoronava. Após o golpe, Arbenz se refugiou na embaixada mexicana e disse a seus partidários estrangeiros para deixar o país. Guevara procurou proteção dentro do consulado argentino, onde chegou até receber um salvo-conduto algumas semanas depois e foi para o México. Esse caldeirão de experiências na Guatemala enraizou sua convicção contra o imperialismo americano e as algemas do capitalismo, levando-o a mergulhar nas obras de Marx e Lenin. Foi no México que Guevara, em 1955, encontrou Fidel Castro, um espírito que tinha sido exilado de Cuba após uma revolta fracassada. Fidel estava reunindo um grupo para um novo desafio contra o regime de Batista. Intrigado e energizado pela visão de Fidel Castro, Guevara se juntou com entusiasmo, preparando o palco para um capítulo profundo em sua vida revolucionária. Antes que os revolucionários cubanos pudessem embarcar em sua jornada para Cuba, eles foram inesperadamente detidos pelos serviços de inteligência mexicanos enquanto ainda estavam em solo mexicano. Esse foi o primeiro contato de Guevara com a prisão. Aproveitando conexões com a embaixada russa, ele conseguiu milagrosamente a libertação de toda a sua equipe no ano de 1956. Enquanto se escondiam no rancho San Miguel, os homens mergulharam em um rigoroso treinamento de guerra de guerrilha. Apesar de sua asma crônica, Guevara emergiu como um prodígio entre eles. No dia 25 de novembro de 1956, eles partiram para Cuba a bordo do envelhecido iate Granma. Mal equipados para navegar, nenhum dos 82 revolucionários a bordo tinha experiência náutica, resultando em um enjoo marítimo e na perda da maioria dos suprimentos durante uma tempestade. Eles desembarcaram em uma região pantanosa que levava a um terreno montanhoso no sudeste de Cuba, apenas para andar sem rumo por semanas. Um guia local em quem confiavam traiu-os para as forças de Batista. Pegos de surpresa, relaxando na selva com as botas descalças e as armas de lado, eles foram quase dizimados em uma emboscada feroz. Apenas 12 sobreviveram, incluindo Guevara, que sofreu um ferimento no pescoço, mas conseguiu escapar com mais 4. Durante este momento crítico, Guevara enfrentou uma decisão pungente entre suas aspirações médicas e o dever revolucionário. A seus pés estavam tanto um pacote de medicamentos quanto uma caixa de cartuchos. O peso combinado era muito para carregar. Ele escolheu o último, deixando para trás os medicamentos, uma decisão emblemática de sua transição de curador para guerreiro. Guevara, agora liderando os sobreviventes, se desorientou ao confundir uma estrela aleatória com a Estrela do Norte, levando seu grupo ainda mais para a desorientação. Por pura sorte, eles tropeçaram no local combinado na Sierra Maestra. Lá, eles subsistiram com a benevolência dos camponeses locais, construindo lentamente uma rede de apoiadores. No entanto, aqueles até levemente simpáticos ao governo enfrentaram represálias brutais, muitas vezes por ordens diretas de Guevara. Esse período aprimorou a determinação de Guevara e sua eficácia assustadora em táticas revolucionárias. Em maio de 1957, a força guerrilheira, revitalizada sob a liderança implacável de Guevara e agora com cerca de 80 homens, havia acumulado um arsenal formidável. Eles libertaram a região da Sierra Maestra, transformando-a de um reduto da influência de Batista em um bastião da rebelião.
Che Guevara não apenas treinou os combatentes, mas também estabeleceu instalações essenciais como um hospital de campanha, alfaiataria, padaria e uma gráfica. Notavelmente, ele fundou uma estação de rádio, ampliando a voz rebelde diretamente para a população camponesa, o que elevou significativamente seu status tanto dentro quanto fora do movimento. A fama de Che Guevara cresceu, eventualmente ofuscando até mesmo os irmãos Castro em certas narrativas. Sua influência culminou durante a audaciosa marcha em direção a Havana, no final de 1958. Usando astúcia e táticas de guerrilha, sua pequena força conquistou vila após vila, finalmente tomando a capital provincial de Santa Clara em uma operação ousada, que viu seus homens dramaticamente serem superados em número. Esta vitória inclinou decisivamente a balança a favor dos rebeldes. Em 1959, Batista fugiu de Cuba, sentindo a inevitabilidade da derrota. Guevara entrou em Havana no dia 2 de janeiro como um libertador celebrado, com Fidel Castro chegando 6 dias depois para inaugurar uma nova era. A revolução não apenas mudou Cuba, ela reescreveu os destinos de seus principais arquitetos, transformando-os de fugitivos em ícones revolucionários. Na esteira da Revolução Cubana, os novos governantes, na maioria homens de educação modesta e pouca preparação para governar, se encontraram em um terreno desconhecido. A exceção notável entre eles foi Che Guevara. Um homem erudito, a formação acadêmica de Guevara em medicina e filosofia não o havia preparado diretamente para o governo, mas seu poder intelectual era inegável. Nas montanhas acidentadas da Sierra Maestra, ele havia demonstrado uma aptidão aguçada para a liderança e organização estratégica, qualidades que ele acreditava que poderiam ser facilmente traduzidas para governar uma nação. Assumindo a liderança intelectual do governo nascente, Guevara embarcou em um ambicioso mandato de 6 anos em Cuba. Sua missão principal era uma transformação drástica da economia cubana de primariamente agrária para robustamente industrial, visando cortar as dependências de potências estrangeiras imperialistas. Sua visão era fomentar a autossuficiência dentro de Cuba, mudando o foco revolucionário do campesinato rural para o proletariado urbano. Em 1961, como recém-nomeado ministro da Indústria, Guevara iniciou um programa controverso para reaproveitar ferramentas agrícolas como matérias-primas. Esta política, destinada a catalisar o crescimento industrial, inadvertidamente alienou muitos na classe camponesa que se sentiam traídos por seu herói revolucionário. As iniciativas industriais que surgiram das políticas de Guevara estavam repletas de desafios. As fábricas, atormentadas por financiamento insuficiente e falta de expertise técnica, frequentemente produziam produtos caros e de baixa qualidade. No final de 1964, apesar dos desafios domésticos, Guevara havia cultivado uma reputação como uma autoridade global em táticas revolucionárias. Sua turnê internacional de 3 meses o proporcionou visitar países como China, Coreia do Norte, Argélia, Gana e Tanzânia, promovendo suas ideologias revolucionárias e anticapitalistas e retratando a Revolução Cubana como uma força transcendente e espiritual que ultrapassava as fronteiras nacionais. No entanto, o ano de 1965 marcou uma virada crucial na carreira revolucionária de Guevara. Atraído pelo tumultuoso conflito no Congo, ele liderou um pequeno grupo de combatentes afro-cubanos para apoiar as forças revolucionárias locais. Apesar de seus esforços, a operação foi atormentada pela vigilância incessante tanto do Exército Nacional Congolês quanto da CIA americana, dificultando severamente seu progresso. Após 7 meses de estagnação frustrante, a empreitada africana de Guevara fracassou, ressaltando as limitações de exportar a guerra de guerrilha além do solo cubano. Após um período de exílio abrigado dentro das paredes da embaixada cubana, Che Guevara retornou discretamente a Cuba. Em outubro de 1966, movido por um fervoroso desejo de acender uma revolução continental, ele desapareceu nas regiões acidentadas da Bolívia. Guevara estava convencido de que poderia desencadear uma revolta potente o suficiente para derrubar o imperialismo em toda a América Latina. Durante suas operações clandestinas na Bolívia, Guevara documentou meticulosamente suas experiências. Esses escritos, posteriormente publicados como Diários da Bolívia, revelaram a sombra onipresente da mortalidade que pairava sobre ele. Apesar do perigo palpável, era claro a partir de seus relatos que Guevara não buscava o martírio, mas estava ciente das probabilidades sombrias contra sua sobrevivência. Sua chegada à Bolívia não foi recebida com o companheirismo que ele esperava. A população indígena, os índios bolivianos, viam Guevara e seus companheiros cubanos com desconfiança, rotulando-os como intrusos estrangeiros. Essa desconfiança profunda frustrou quaisquer tentativas de obter apoio local, deixando a força revolucionária de Guevara criticamente isolada.
Che Guevara, lutando contra ataques asmáticos crônicos que o enfraqueciam fisicamente, dividiu seu grupo em duas facções. Ao contrário dos seus dias na Revolução Cubana, suas ações agora careciam de decisão e da agressividade feroz que antes o definiam. Apesar de suas enfermidades físicas, a determinação de Che Guevara permanecia inabalável, decidido a lutar enquanto tivesse fôlego. Félix Ismael Rodrigues, um cubano exilado que se tornou agente da Divisão de Atividades Especiais dos Estados Unidos, assessorou as tropas bolivianas durante a caçada a Che Guevara na Bolívia. No dia 7 de outubro de 1967, o fim se aproximava quando um informante levou as forças especiais bolivianas ao esconderijo de Guevara na garganta de Yuro. Na manhã do dia 8 de outubro, eles cercaram a área com 2 batalhões, contando com 1.800 soldados, e avançaram até o barranco, desencadeando uma batalha em que Guevara foi ferido e feito prisioneiro enquanto liderava um destacamento com Simeón Cuba Sarabia. Guevara, ferido e dominado, rendeu-se declarando: "Não atire, eu sou Che Guevara e valho mais para você vivo do que morto." Ele foi amarrado e levado para uma escola dilapidada de lama, na aldeia vizinha, na noite do mesmo dia. Durante o próximo meio-dia, ele foi interrogado por oficiais bolivianos e falou em voz baixa com os soldados. Um desses soldados que estava presente era um piloto de helicóptero chamado Jaime Nino de Guzmán. Ele descreveu Che Guevara como terrível. De acordo com Guzmán, o revolucionário foi atingido na panturrilha de direita. Seu cabelo estava sujo de barro, suas roupas eram rasgadas e seus pés eram cobertos por bainhas de couro. Apesar de sua aparência abatida, ele conta que Che Guevara levantou a cabeça, olhou todos diretamente nos olhos e pediu apenas para fumar. Guzmán afirma que ele teve pena e deu-lhe uma pequena bolsa de tabaco para o cachimbo, e Guevara concedeu e agradeceu-lhe. Guevara, apesar de ter as mãos amarradas, chutou um oficial do exército boliviano, chamado Capitão Espinosa, contra um muro, depois que o oficial entrou na escola, e tentou arrancar o cachimbo de sua boca para levar como lembrança enquanto ele ainda estava fumando. Na manhã seguinte, no dia 9 de outubro, Guevara pediu para ver a professora da aldeia, uma mulher de 22 anos chamada Júlia Cortés. Após a chegada de Júlia, ele apontou para o estado precário da sala de aula, contrastando-o com a opulência desfrutada pelas elites do governo, encapsulando a essência de sua luta ao longo da vida. Júlia mais tarde confessou que o olhar intenso e tranquilo de Guevara era avassalador demais para sustentar. Naquela manhã do dia 9 de outubro, o presidente boliviano, Henry Barrientos Ortúnio, ordenou que Guevara fosse aniquilado. A ordem foi retransmitida para a unidade que o detinha por Félix Rodrigues, apesar da vontade do governo dos Estados Unidos de que ele fosse levado ao Panamá para mais interrogatórios. Antes de enfrentar seu destino, Che Guevara foi exibido diante dos soldados para fotos. Então, dentro dos confins austeros da escola, ele enfrentou seu carrasco, desafiador até o fim. O soldado, Mário Terán, mirou deliberadamente para ferir Che Guevara em áreas não fatais, criando uma narrativa de morte em um tiroteio que o governo boliviano planejou divulgar ao público. A vida de Che Guevara chegou ao fim no dia 9 de outubro de 1967. Sua morte forjou um martírio. Sua vida gravou uma lenda tão potente que por muitos é considerado até os dias de hoje. Deixaram o corpo dele exposto na lavanderia de um hospital por 2 dias, para que o mundo todo pudesse fotografar e ficar sabendo que a vida dele tinha chegado ao fim. As pessoas fotografaram, os olhos dele foram abertos e as pessoas passaram a ter uma adoração por ele. Como os governantes não queriam que adorassem ele, acabaram tirando e escondendo o corpo. Durante 30 anos, ninguém soube onde o corpo estava. Em 1996, as buscas começaram, mas foi no ano seguinte, depois de cavarem mais de 200 buracos, que acabaram encontrando o corpo dele em uma fossa comum em Vale Grande. Descubra mais. Confira os links fixados na descrição para encontrar conteúdos exclusivos e surpresas só para você. Não perca! Agora nos conte nos comentários. Você acredita que os métodos e ideais revolucionários de Che Guevara ainda são relevantes no mundo de hoje? Acham que ele é conhecido por ser um herói ou um racista? Se tiverem mais temas para nos sugerir, nos conte nos comentários. Não se esqueçam de curtir e se inscrever em nosso canal. E mais uma vez, muito obrigado por assistirem a Histórias UOL.